Oi, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudar um texto do irmão Charles Negreiro que diz: deixe Deus julgar. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, e que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não foi eu quem escrevi, foi o irmão Charles Negreiro, o que eu vou fazer? Vou ler o texto, contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que esteja conosco no nosso devocional. Senhor Jesus, que Tu possas nos abençoar de forma que nós possamos compreender a Tua palavra, compreender aquilo que Tu queres nos ensinar e que nós sejamos sensatos ao ouvir aquilo que Tu tens para nós. É em Teu nome que oramos. Amém. Irmãos, então vamos lá. Deixe Deus julgar. Nós vamos ler 1 Pedro 4, versículos de 1 até o 17. E diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que Ele teve e sejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixando o pecado para trás, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então, faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelos quais estão passando, como se algo errado estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornaram participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por este nome, pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas da lei de Deus. E se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Amém? Bom, irmãos, então vamos lá. Deixe Deus julgar.
O versículo escolhido pelo irmão Charles Negreiro é o 17, que diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecerem ao Evangelho de Deus? Olha, o irmão Pedro está aqui tratando de um tema muito cabeludo, né? E muito comum para todos nós, né? O fato de sofrer por ser cristão. Claro, aqui não está sendo exposta a doutrina exaustiva do julgamento, mas está sendo levantado aqui um aspecto que não dá para a gente desprezar, que o sofrimento pode ser julgamento. E tal julgamento não precisa ser entendido como condenação àquele que acredita em Jesus Cristo. Isso é uma contradição, lógico, né? Mas deve ser entendido como uma purificação daquilo que não é adequado à vida do servo de Deus. Ora, então, se esse julgamento tem essa característica de purificação, não é estranho a gente ler que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, Deus tem interesse que nós sejamos santos como Ele é santo, né? A gente já leu isso anteriormente. Então, pelo contrário, é até necessário que comece pela casa de Deus, porque, afinal de contas, é nessa vida que Deus vai fazer as correções para a gente poder estar de pé na presença dEle. Então, a gente pode orar assim: Senhor, que venha o Teu julgamento para a casa de Deus. Dá medo? Mas sim, se a gente interpretar desse jeito, ok. E quanto àquele que não crê em Jesus Cristo? Bom, é certo a gente destacar que Deus é quem julga todos. Então, a gente muitas vezes tem mania de se meter, né? Então, existe um juiz sim, mas esse juiz não sou eu e esse juiz não é você. Então, cuidado com a sua língua, né? Então, Deus é que vai julgar todo mundo, aquele que crê como aquele que não crê. Outra coisa, lembrando de novo que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, presta atenção. A gente que crê tem que aceitar a correção e a disciplina que Deus mandar da forma que Ele mandar. A gente não tem que ficar batendo boca. Outra coisa, o julgamento daquele que não crê em Jesus Cristo é muito pior, é muito mais severo, a ponto do irmão Pedro falar o seguinte: então, se é assim para eles, qual será o fim? Se é assim para nós, qual vai ser o fim daqueles que não acreditam em Jesus Cristo, aquele que não obedece o Evangelho? Então aí a gente pode orar assim: Senhor, que Tu tenhas misericórdia daqueles que não acreditam e não obedecem o Teu Evangelho. Então, irmão, presta atenção. Se é desse jeito, o que a gente tem que fazer? Aceitar o julgamento de Deus para cada um de nós, porque o objetivo é nos corrigir e nos purificar. E quanto àquele que não crê, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso dever? Orar por ele. Ele não conhece Jesus, nós temos que amá-lo, nós temos que servi-lo, na medida do possível, repreendê-lo, admoestá-lo, para que ele possa entender as coisas que ele está fazendo errado. Agora, julgar, querendo estabelecer uma sentença para ele e dar um veredito: olha, você vai para o inferno, olha, Deus vai te castigar, olha, não sei o quê. Quem somos nós para dizer que o outro vai ser condenado? Existe um juiz, mas esse juiz não sou eu e não é você. Então, isso não é tarefa nossa. Julgar o outro não é tarefa nossa. Deixe Deus julgar, tá bom? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim: você que crê, aceite a correção e a disciplina que vierem, da forma que vierem, ok? Bem, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, e ele só não dá certo para aqueles que são porco-espinho. Então, em reunião de porco-espinho, abraço não dá certo. Mas para nós que já entendemos que quem julga tudo é Deus, para nós o abraço dá super mega certo, viu, irmão? Pode abraçar. Quero que vocês se lembrem também, que está no versículo 26 do Salmo 73, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso.
Então agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus. E lógico, deixo o meu abraço de ursa.